Olá, seja muito bem-vindo a mais um Direto com a Palavra, nossa única regra de fé e prática. Estamos aí, hashtag 1640, leitura da lição da escola sabatina, da escola bíblica, uma inspiração menor para nos guiar para a inspiração maior, que são as sagradas letras. Então seja muito bem-vindo ao canal. Se você que acabou de se inscrever, ontem, muito obrigado, seja muito bem-vindo, que o Senhor vos abençoe, vos guarde, vos ilumine. E você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative as notificações, curta, compartilhe, deixe o seu joinha aí, que isso nos ajuda muito, porque o YouTube impulsiona essa mensagem, a mensagem da cruz, a mensagem do reino eterno. Estamos estudando nesse terceiro trimestre do ano sobre 1º e 2º Coríntios. E o título de hoje, As Cartas de Paulo aos Coríntios. As leituras aqui são bastantes hoje, e eu vou citar para que você possa acompanhar. Leitura aí de 1 Coríntios, capítulo 1, versos 11 ao 13, capítulo 4, verso 14, capítulo 5, verso 11, capítulo 7, verso 1, capítulo 14, verso 37 ao 40, e leia também 2 Coríntios, capítulo 1, verso 12, capítulo 2, verso 9, capítulo 11, verso 3 e capítulo 13, verso 10. Com base nesses textos, porque Paulo escreveu cartas aos cristãos de Corinto? Bom, para orientá-los, corrigi-los, exortá-los, sob sua autoridade em Deus. Paulo estava em Éfeso quando escreveu 1 Coríntios capítulo, 1 Coríntios, E 1 Coríntios capítulo 16, verso 5 ao 9. Membros da família de Cloé levaram-lhe a notícia de que as coisas não iam tão bem, em Corinto. Está lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 11 que nós lemos. E em 1 Coríntios capítulo 1 a 6, o apóstolo aborda os problemas. Quais eram os problemas? Divisões, imoralidade sexual, ações judiciais entre irmãos e prostituição. Além disso, Paulo recebeu uma carta com perguntas específicas, 1 Coríntios 7:1. Sua resposta ocupava o espaço do capítulo 7 em diante. As perguntas estavam relacionadas a casamento, divórcio, celibato, alimentos sacrificados a ídolos, conduta no culto, uso dos dons espirituais e má compreensão sobre a ressurreição. Veja que os problemas eram inúmeros. A igreja de Coríntio era problemática e imatura. Então precisava de alguém aí, com autoridade espiritual para poder exortá-los, orientá-los, corrigi-los, Talvez sua igreja local tenha muitos problemas. Ainda assim, a situação em Coríntio era provavelmente pior, Oxalá que a sua igreja não esteja nessa situação, espelhada aí com a igreja de Coríntio. A primeira carta de Paulo aos Coríntios é muito pertinente à nossa época, aliás, pertinente à nossa época. Afinal, não enfrentamos até certo ponto algum dos mesmos problemas, em muitas de nossas igrejas hoje. Será que nós não enfrentamos muitos problemas? Certamente que sim, Como lemos na lição, se eu não estou enganado aí, de segunda ou terça-feira, a resposta é óbvia. É claro que passamos por problemas, alguns dos problemas, que Corinto passava. Essa carta tem muito a nos dizer e é uma das mais ricas, instrutivas e poderosas de todas as suas cartas. Paulo pode ter escrito 3 ou 4 cartas aos Coríntios. Veja aí 2 Coríntios capítulo 10, verso 9. Ele escreveu uma primeira carta antes de 1 Coríntios, mas que se perdeu. Tá lá você pode ver o registro lá em 1 Coríntios capítulo 5, verso 9. Em que sentido? Paulo escreveu a carta, mas quem a recebeu ignorou as instruções,
Então ela se perdeu. E antes de 2 Coríntios escreveu uma carta referida pelos estudiosos como uma carta severa, também perdida. Está lá, 2 Coríntios capítulo 2, verso 3, verso 4, verso 9, capítulo 7, verso 8. Alguns entenderam que essa carta severa seja o 1 Coríntios. Outros sugerem que seu conteúdo seja preservado em 2 Coríntios, ao menos em parte. Em 2 Coríntios, percebemos que os cristãos de Corinto eram influenciados pela cultura ao redor. Eles valorizavam a competição. Você escutou isso? Eles valorizavam a competição, o poder e a riqueza. Elementos que também podem desafiar a igreja hoje. Meu Rei da Glória, isso é tão visível em algumas situações, infelizmente, né? Em contrapartida, Paulo procurou formar uma cultura centrada em Cristo, ou seja, cristocêntrica, né? Cristo, o seu amor é incondicional, não há competição, né? Ensina aí que devemos amar sem esperar nada em troca. Então a igreja precisa ser cristocêntrica, né? Um modo de enxergar o mundo pelas lentes do Evangelho. É essencial que nós também enxerguemos o mundo atual através das lentes do Evangelho. Se nós não lermos a Bíblia todos os dias, não estudarmos todos os dias o que a palavra nos ensina, nós não veremos o mundo através da lente do Evangelho. Né? Se for só de vez em quando, só quando tem, como se tinha uma dor de cabeça, então tomam um medicamento para a dor de cabeça passar, não resolve. Não conseguiríamos enxergar o mundo pelas lentes do Evangelho. Então precisamos meditar na palavra todos os dias, né? Nós precisamos estar ligado, direto com a palavra. Questão de rodapé. Leia novamente 2 Coríntios capítulo 2, verso 4. O que esse texto revela sobre o quanto Paulo se importava com aquelas pessoas? Bom, Paulo os amava com um profundo amor fraternal, ou seja, era um afeto profundo, né? Ausência de segundas intenções, sentimento de verdadeiro irmão, né? Não há competição entre verdadeiros irmãos, né? Não pode haver disputa. E também pergunta, por outro lado, quão frio o nosso coração pode ser para com os outros? Amados, quando nós nos tornamos egoístas, certamente, nós nos tornamos gelados para as outras pessoas. Nós não nos importamos com o problema das pessoas. Nós não nos interessamos em interceder por elas. Olhamos só para o nosso umbigo, pensamos só em nós, só no nosso bem. Então, quão frio nós podemos ser quando nos tornamos egoístas. Oxalá que eu e você possamos estar ligados na palavra de Deus todos os dias, né? Receber as instruções, a correção, a exortação que vem dela para nós, muito através da vida do apóstolo Paulo. Então, precisamos estar atentos, né? Uma vida é muito mais doce quando estamos ligados na palavra de Deus. A solução dos problemas fica mais clara, né? Tudo o que precisamos é estar ligados em Deus. Tudo o que precisamos. Parece assim, muitas vezes, que somos fanáticos pela palavra de Deus, mas se há alguma coisa em que podemos ser fanáticos, então, que seja pela palavra de Deus, que nos instrui, que quer sempre o nosso bem, né? Sem interesse secundário, né? Sem segundas intenções. Amém, amados? Louvado seja Deus por essa palavra. A vontade aqui é continuar falando, mas os vídeos precisam ser curtos. Já passamos aí de 9 minutos. Amém, amados? Louvado seja Deus por essa palavra. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai celestial, nosso amigo, nosso melhor amigo, Espírito Santo, obrigado pela tua instrução, obrigado pelo teu cuidado, obrigado por sempre estar ali nos orientando, nos exortando, sempre em amor. Obrigado pelo cuidado que tens tido com cada um de nós, Senhor, porque se olharmos para o lado, né, se olharmos aí, eu falando do Brasil, olharmos para algumas nações, quanta dificuldade há. Meu Rei da Glória, que nós possamos
verdadeiramente, Pai, estarmos atentos e não sermos egoístas, Senhor, mas sermos intercessores. E aproveitamos para apresentar diante de Ti, Senhor, os nossos amigos, família dos nossos amigos. Cada um tem a sua petição, meu Deus. Tu as conheces, Senhor, antes que chegue aos nossos lábios. Pedimos a Tua intervenção para que o Teu nome seja glorificado, Senhor, para que essa pessoa tenha um testemunho intrínseco em seu ser, através da Tua palavra, Senhor, para que sempre possa ser alcançado outras pessoas através do testemunho. Em nome de Jesus, te agradecemos pela nossa família, pelos nossos filhos, pelo nosso cônjuge. Te agradecemos pelo trabalho, pelo alimento, pela roupa que nos veste. Senhor, nós te somos gratos por quem Tu és na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Um forte abraço e que Deus vos abençoe.